Olá, para quem não me conhece, meu nome é Andréia, eu sou arquiteta e advogada e venho aqui tratar de alguns temas jurídicos de interesse dos meus colegas arquitetos e dos profissionais que trabalham na construção civil. Nos vídeos anteriores eu comecei a tratar do tema de contratos, porque falei de uma forma genérica, porque contratos é de interesse e é um tema bastante corriqueiro no dia a dia dos profissionais da construção civil, aliás, de todos. Como eu disse, a gente contrata o tempo inteiro e não nos damos conta. Depois eu mencionei que havia contratos especiais em que o Estado limitava, a gente não tinha a mesma liberdade de contratar, que eram, e mencionei os contratos da relação de consumo, os contratos com a administração pública e os contratos de trabalho. Ainda vou mencionar cada um deles nos próximos vídeos e já comecei a falar um pouco sobre o contrato de trabalho. Hoje eu vou falar de um tema que atinge tanto os contratos de trabalho, que são aqueles, por exemplo, que a construtora firma com os seus arquitetos, com os estagiários, enfim, com as pessoas que lhe prestam serviço. E os contratos da relação de consumo, que são aqueles que a construtora ou o escritório firma com o seu cliente. A prestação de serviço de projetos, a prestação de serviço de obras. O tema hoje é a inversão do ônus da prova. Oi? É um nome bastante dramático, mas é muito simples. Ônus da prova nada mais é do que a obrigação de provar. Quem tem a incumbência de fazer a prova? Normalmente, de forma geral, prova quem acusa, quem afirma. Quem, no andamento de um contrato, levanta uma dúvida na execução desse contrato ou levanta um conflito neste contrato, quem traz a dúvida, quem acusa, prova, demonstra. Um exemplo, alguém disse: Andréia, você me deve R$100. Não devo nada. De onde você tirou isso? Se a pessoa não demonstrar, não tem nem o que discutir. Isso é até intuitivo. Agora, olha, você me deve R$100. Da onde você tirou isso? Tá aqui, tá no WhatsApp, tá no e-mail. Alguém ouviu que você iria me pagar, ia pagar o que me deve hoje. Então, você me deve, tá pronto, eu devo. Então, está demonstrado. Então, quem levanta, suscita o conflito, prova. Isso de forma geral. Nos contratos de trabalho, nos contratos da relação de consumo, isso não é assim. Por quê? Não, nem sempre. Porque muitas vezes o trabalhador ou o consumidor não pode fazer essa prova. Vou dar um exemplo. Isso é a obrigação de fazer, o ônus da prova é invertido. Então, quem é acusado é que deve fazer a prova. Isso soa uma inversão total, soa um pouco esquisito, porque como é que eu vou fazer prova de uma coisa que eu não fiz? Você me deve. Não, eu não devo. Como é que eu vou provar que eu não devo? Então, como é que eu vou fazer prova de uma coisa que não aconteceu? Então, por isso que, em regra, isso não é possível, isso não acontece. Mas, nessas relações especiais, a lei impõe que seja assim nas circunstâncias em que quem acusa não pode provar. Um exemplo, no contrato de trabalho. Eu estou cobrando a empresa porque ela não pagou as horas extras que eu trabalhei. Mas eu provo, eu demonstro. Mas como eu vou demonstrar? Quem faz o controle da minha jornada é a empresa. Ela tem os cartões de ponto. Ela pode dizer: não, você não trabalhou, tá aqui o horário que você cumpriu. Ou, de fato, você trabalhou tantas horas e não o número de horas que você está informando. Enfim. Numa relação de consumo, olha, vocês me prometeram a aprovação do projeto e ele não foi aprovado. Eu não entendo. Como é que eu vou provar que a aprovação não foi feita? Eu não sei nem em que órgãos essa aprovação ocorreu, se ocorreu. Então, é obrigação da empresa, de quem prestou o serviço, fazer a prova. Quer dizer, o consumidor acusa
E quem faz a prova é o acusado, é a empresa que diz, não, eu aprovei, tá aqui o alvará, foi neste órgão, neste órgão não é necessária aprovação, enfim, o consumidor não detém as informações técnicas necessárias para produzir essa prova. Então, nessas circunstâncias, há a inversão do ônus da prova. Bom, e o que isso interessa? No dia a dia, é muito importante o prestador de serviços, enquanto prestador de serviços, tomar todos os cuidados de reunir e manter essas provas daquilo do serviço que prestou, que foi prestado corretamente, se houver alguma dúvida, se suscitar algum conflito. Da mesma forma, você como consumidor, saber que, eu não tenho como provar, muitas vezes não precisa. Muitas vezes você pode ir atrás de um direito seu, mesmo sem ter a prova, porque talvez não seja a sua obrigação de provar. O mesmo vale nos contratos de trabalho. Então, muitas vezes fala, mas claro, algumas coisas como danos morais, só quem sofreu o dano pode provar, isso é um fato. Mas, no caso de horas extras, bom, mas como é que eu vou reclamar se eu não tenho como fazer a prova? Não precisa. A lei determina que quem controlou a sua jornada que deva fazer essa prova. Então, esses são temas que no dia a dia são muito recorrentes e que não têm e não recebem a atenção e lá na frente pode trazer bastante problema. Então é isso, até o próximo.